Todas as coisas cooperaram para o bem. Ótima tarde. Oi, Gil. Seja bem-vinda, Jucimara. Raquel. Bem-vinda aí à nossa jornada do líder inteligente. Vamos lá, enquanto o Instagram está comunicando o pessoal aqui que já estamos ao vivo. Oi, Shell. Boa tarde, seja bem-vindo. Ei, Jéssica. Saudades de você, tudo bem? Ótima tarde. Esther, filhota, bem-vinda, meu amor. Vamos começar a nossa jornada do líder inteligente, o 16º episódio, gente. São 21 dias, 21 dias aqui trazendo conteúdo para vocês, 21 dias entregando algo relevante para você se tornar aí um líder de sucesso, um líder de você mesmo, um líder da sua área de trabalho, da sua empresa. E 21 dias aqui transbordando na sua vida. E hoje é o 16º dia, 16º episódio, 16ª live, que nós vamos falar hoje de algo muito legal, muito bacana, que é sobre como você organizar como líder inteligente, como você organizar e planejar aí uma reunião. Né? Quem aqui já participou de uma reunião que era para durar 1 hora e de repente durou 2 horas, quase 3 horas? Ou quem aqui já participou de uma reunião que era para durar 1 hora, durou 2 horas e ainda não deu para falar tudo que tinha que falar e teve que marcar outra reunião para resolver o restante das coisas que ficaram pendentes, né? Por que isso acontece? Isso acontece muitas vezes por conta de falta de planejamento. E a falta de planejamento do líder em várias áreas da sua vida reflete na sua forma de comunicação. Então a comunicação, a oratória, a comunicação do líder, ela precisa ser planejada se ela quiser realmente alcançar os objetivos. Se esse líder quer alcançar os objetivos, se esse líder quer ter sucesso, fazer com que o outro compreenda a sua fala, compreenda a sua comunicação, ele precisa planejar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre como você planejar uma reunião. Você pode planejar uma reunião na sua casa, pode planejar uma live aqui, uma reunião aqui no Instagram, uma reunião WhatsApp, via WhatsApp, uma reunião com a sua equipe, na empresa, não importa. O que importa é a estrutura de como você vai montar esta reunião, a estrutura do que você vai falar nesta reunião. E aí o líder inteligente, ele precisa ter esse feeling perceptível para que ele consiga, com objetividade, falar, ainda que sejam coisas óbvias. Porque às vezes o óbvio também ele precisa ser dito. O óbvio, se ele não for falado, se ele não for comunicado, pode ser uma grande falha de comunicação. E hoje eu decidi trazer para vocês os 5 passos para que o líder inteligente possa produzir uma reunião com foco em resultado. E o que é ter foco em resultado? É você saber exatamente qual o resultado que você deseja alcançar ao final daquela reunião. Quais são as informações, quais são as mudanças, quais seriam ali as ações que você desejaria alcançar ao final da reunião. Então o líder inteligente, quando ele tem esse feeling de estruturar isso em passos estratégicos, ele não vai perder tempo. Até porque, gente, olha, tempo é artigo de luxo. E se tempo é artigo de luxo, a gente precisa aprender a usar o nosso tempo com sabedoria. Temos que aprender a utilizar o nosso tempo aí com maestria, com inteligência, de maneira a conseguir os resultados que você almeja. Então, bora lá? Bora fazer suas anotações?
Fala pra mim se você já está aí com seu caderninho de anotações em mãos. Eu sempre digo aqui na live, gente, não anote em papel, porque se você anotar no papel avulso ali, daqui a pouco aquele papel some. Mas se você tem um caderninho, um bloco de anotações, onde você está acompanhando toda a nossa jornada do líder inteligente, ótimo. Aí você está concentrando todas as informações num lugar só. Fica muito mais fácil para você conseguir pesquisar depois e acessar essa informação. Se você não tem esse caderninho, eu sugiro a você que arruma aí um bloco de anotações. Ótima tarde, Mari, seja muito bem-vinda. Marilene, que bom te ver por aqui. As lives estão ficando gravadas, mas elas não estão ficando por muito tempo. Então, o que eu sempre falo em todas as lives, corre para assistir, para você não perder o conteúdo. Mas, vamos lá, fala pra mim de onde vocês são, antes de eu começar a contar aqui quais são os 5 passos. Os 5 passos estratégicos para você produzir uma reunião com foco em resultado. E depois dessa live de hoje, nunca mais você vai perder tempo nas suas reuniões, ou nunca mais você vai querer participar de uma reunião onde não tem uma estrutura, onde não tem uma estratégia. E você, como líder inteligente, vai começar a disseminar esse conteúdo. Deixa eu ver de onde vocês são. Fala pra mim aqui. Vocês são de onde? Tô vendo que tem muita gente daqui de Minas, da nossa região aqui. Escreva aí pra mim o nome da sua cidade. E aproveita para encaminhar o aviãozinho aí, convidar mais pessoas para chegarem aqui na nossa live. Eu sempre digo o seguinte, o líder, gente... E como é que a gente transborda na vida do outro? Nós vamos transbordar na vida do outro gerando o quê? Gerando conhecimento, gerando valor. O líder tem que gerar valor na vida das pessoas. E eu não estou falando de líder só daquele que tem equipe. Eu estou falando de você mesmo. Você que decidiu continuar vivendo, né? Que é sobrevivente, inclusive, depois de uma grande pandemia, em que muitas pessoas não passaram por essa barreira. Se você passou, você é um grande líder. Você é um líder da sua vida, da sua história, dos seus sonhos. E para você que é líder da sua vida, da sua história, dos seus sonhos, precisa transbordar na vida de outras pessoas também. Olha só, temos bastante gente aqui também de outros estados. Que legal, a Marilene, lá da ilha de Taparica, na Bahia. Que coisa boa. Saudade desse povo, viu, Mari? A Mari aqui, Nascimento de BH, Raquel de Franca, São Paulo. Que bacana, gente. Muito bem. Vamos lá, então. Olha só. 5 passos para você produzir uma reunião com foco em resultado. 5 passos para você alcançar exatamente o que você gostaria de alcançar. Anote. Primeiro passo que o líder precisa ter com inteligência, ele precisa definir o que ele vai falar nessa reunião. E isso ele vai fazer em tópicos. O que ele vai falar, quando ele vai falar e como ele vai falar. Então, líder, anote todas essas informações. O que eu vou falar? A minha reunião na minha casa com a minha família vai ser sobre o quê? Anote o assunto, anote os tópicos. Vai ser sobre todo mundo coordenar ali a casa e dar um jeito de se organizar mais, manter organizado. Esse vai ser o tópico da reunião em casa, em família? Ótimo. Agora, e na empresa? Como é que vai ser essa reunião? A reunião vai ser para falar das metas? Olha só, estamos aí quase terminando o mês de agosto. Quantos % das metas nós já batemos esse mês? O que é preciso fazer para nós alcançarmos os resultados? E aí você vai anotando tudo isso em tópicos. O que você vai falar? Quando? E aí, quando vai ser? O quando é simples, é você definir a data, o dia certinho, a hora e ter sabedoria. Sabe por quê, gente? Nas minhas mentorias com os meus liderados, eu vejo o seguinte, muitos às vezes querem fazer uma reunião na sexta-feira, no final da tarde. Pensa, ali você está concorrendo com a atenção daquele colaborador, daquele funcionário, com a atenção dele de que, ai meu Deus, eu preciso ir embora, hoje tem happy hour. Imagina o pensamento dele, ele tá lá pensando, hoje tem happy hour, vou fazer isso, vou fazer aquilo, final de semana tá chegando.
Pensa, essa pessoa está com cabeça para participar de uma reunião na empresa, sexta-feira, final da tarde? Claro que não está. Eu diria para você assim, se for o caso, transfira a reunião de sexta-feira, do final da tarde, para o sábado de manhã. Você vai ter muito mais resultado, muito mais foco, se você não tiver outro dia para fazer. Muito mais resultado, muito mais ações, se você trabalhar esse momento no sábado de manhã, por exemplo. Porque aí no sábado de manhã você vai sair, a pessoa vai sair da sua casa, vai para a empresa só para aquela reunião. Ainda que ela esteja cheia de coisas para fazer, é início do dia, o nosso raciocínio ele funciona melhor, você está mais leve porque não teve um dia cansativo de trabalho, e aí você consegue ter uma atenção. Então você definir o que e você definir quando é o primeiro passo para você ter um resultado extraordinário nas suas reuniões. E aí definir como é que eu vou fazer. Como é que eu vou fazer essa reunião? Quais são os pontos principais? Não é? Quem é que junto comigo vai estar participando? Como que a gente vai elaborar? Então, o que, quando e como são os 3 principais pontos. O primeiro passo para você ter uma reunião com resultado, uma reunião com foco em resultado, o primeiro passo é você definir essas 3 perguntinhas. O que eu vou falar, quando eu vou falar e como eu vou falar. Estruture isso. Depois de estruturado, a gente vai para o segundo passo. Qual que é o segundo? É você informar as pessoas. Porque não adianta se você fizer tudo isso e achar que as pessoas estão lembrando. Às vezes você até falou um mês atrás, mas achar que as pessoas estão lembrando ou achar que não precisa comunicar. Então comunique isso com clareza. E nesta comunicação com clareza, gente, é muito importante que você já dê uma palhinha ali sobre quais serão os assuntos a serem tratados nessa reunião. Por que você deve fazer isso? Porque quando você já informa o seu receptor quais serão os assuntos tratados, você já vai preparar essa pessoa para chegar muitas vezes com informação. Para chegar muitas vezes ali já preparado para aquela reunião. Então isso vai agilizar o seu processo. Porque se você vai definir o prazo de 1 hora que é o máximo, viu gente? Eu sugiro que seja o máximo para uma reunião 1 hora. Se você vai definir o prazo de 1 hora e essa pessoa já chega na reunião sabendo exatamente quais são os assuntos a serem elaborados, a serem discutidos naquele momento, isso vai facilitar uma clareza da sua comunicação e um aproveitamento do tempo. E neste aproveitamento do tempo, como eu disse, tempo é artigo de luxo, você precisa aprender a valorizar o seu tempo e o tempo do seu receptor, do seu ouvinte, da sua audiência. Então, por exemplo, aqui nas nossas lives, na jornada do líder inteligente, o que a gente tem feito? Nós temos trazido conteúdos para vocês que não ultrapasse de 40 minutos. Por quê? Porque nós sabemos que tempo é artigo de luxo e muitas pessoas estão às vezes em horário de trabalho ou outras pessoas estão ali em horário de almoço e de alguma forma elas têm outras coisas a fazerem. Então, se nós definimos tempo, se nós definimos roteiro, o que, quando e como, isso nos facilita a ter uma comunicação mais estratégica. Anotaram? Primeiro passo, então, defina o que, quando e como. Segundo passo, comunique à sua audiência quais serão os assuntos que nós iremos trabalhar naquela determinada reunião. Esse é o segundo passo. O terceiro passo, você vai definir o tempo de duração. E nesse tempo de duração, é importante também que nesse comunicado com a sua audiência, a gente também defina com a audiência. Para quê? Para que ela trave a agenda dela, não é? Para que os seus liderados, você vai fazer uma
reunião de alinhamento aí mensal com as metas, as ações. Os seus liderados, eles precisam ter a sua agenda travada naquele momento, porque eles também têm outras prioridades. Uma das coisas que eu sempre falo com os meus mentorados, gente, você que delega, você que dá ali as funções para o seu colaborador, e de repente você tá dando algo urgente para ele, mas tá tirando ele desse algo urgente porque você precisa dele ali naquela reunião. Então, do mesmo jeito que você precisa planejar a sua agenda, o seu liderado também, ele planeja e deve planejar a sua agenda. E a gente precisa aprender a respeitar isso, a estabelecer as prioridades. E nem sempre a prioridade ali naquele momento vai ser deixada de lado para atender uma outra demanda. Mas como que a gente resolve isso? A gente resolve isso com planejamento. Então, se eu tenho um planejamento, isso nos facilita. Terceira situação, né? Terceiro ponto que eu já falei, que é você definir aí o tempo de duração. Quarto, quem fará o quê? Durante esta reunião, se eu tenho ali as ações a serem feitas, eu defini quais são os assuntos e aí dentro da reunião eu defino as ações. Então eu crio um plano de ação. Ali eu preciso então definir nesse plano de ação quem vai fazer o que e até quando. Se eu fecho a minha reunião com aquele monte de ações que surgiram, mas eu não defino e não delego para quem o assunto, para quem serão as ações e até quando, pronto, não teve reunião. Você trouxe um monte de problema, um monte de situação, que surgiram várias ideias, mas ninguém abraçou ali nenhuma ação para ser feita. Aí, o que vai acontecer? A gente vai ter que marcar uma outra reunião, e nessa outra reunião, para definir o que nós vamos fazer. Perdeu tempo, entende? Então, surgiram ali o brainstorm. O que é brainstorm? Brainstorm é o toró de parpite, que a gente fala, né? Tempestade de ideias. Surgiram ali várias ideias, várias ações a serem feitas. Defina quem vai fazer e até quando vai fazer. Delegue, mas não é delargar. Tá, gente? Delegar é delegar com acompanhamento, não é delargar. E aí, a partir do momento que você define isso, pronto, você já trouxe todos os problemas a serem resolvidos, né? Dentro do contexto do tempo, você já conseguiu definir, delimitar o tempo, comunicou todo mundo, perfeito. As pessoas já trouxeram as ideias ali, e aí você agora vai delegar e vai acompanhar, não é? Acompanhar, deleguei e agora eu vou acompanhar. Aí nós vamos para o quinto passo dessa reunião. E esse quinto passo da reunião, que é o fechamento ali, que é o crucial, é você definir qual tipo de ferramenta que você vai ter de acompanhamento dessas ações, de acompanhamento desses resultados. Porque o que acontece muito nas reuniões, muitas vezes eu vejo os líderes ali apreensivos porque eles acham que as reuniões não fluem, não acontece nada. E de fato, muitas vezes não acontece nada porque eu não planejei, porque eu não defini ali o meu plano de ação, eu não deleguei, e aí é uma reunião para não resolver nada. E o que acontece muito? Exatamente a frustração, porque o colaborador, ele não quer ir de novo para a reunião, porque para quê? Eu vou perder tempo, ninguém resolve nada, ninguém faz nada. Então, líder que está aqui na nossa live agora, entenda que é necessário nós trabalharmos o processo de delegar e acompanhar. Esse quinto passo, não é? O quinto passo para você produzir uma reunião com foco em resultado seria ali a cereja do bolo. Por quê? Porque é onde você vai trabalhar a sua comunicação. Você vai definir, entenda, o quinto passo, você vai definir ou um aplicativo ou uma forma de você acompanhar esses resultados. E aí, eu sugiro duas coisas para vocês. Tem empresas, tem líderes que ainda gostam de fazer a ata da reunião. O que é a ata da reunião? Tudo que foi falado, tudo que foi discutido, plano de ação que foi definido, para quem foi definido e até quando. Ok, isso é uma ata.
E essa ata, todas as pessoas ali depois vão ter acesso. Normalmente elas assinam ou compartilham por e-mail ou no grupo do WhatsApp, e ali tá registrado tudo que foi falado, quem ficou responsável pelo quê, qual é a data, prazo de entrega, tá tudo na ata. Então, tem pessoas que ainda gostam de trabalhar com a ata. Hoje eu prefiro trabalhar com um aplicativo que chama Trello. Por que o Trello? O Trello, você consegue fazer um planejamento ali de todas as ações, definir tudo que vai ser feito. Ali você consegue colocar prazos, datas e delegar para quem você deseja delegar. Quando você insere tudo no Trello, tudo nesse aplicativo, o que ocorre? Você, inclusive, vai conseguir ter mensagens do Trello te informando que você tem determinada demanda naquele dia. Então, é muito difícil a pessoa não fazer. É muito difícil ela esquecer de fazer. E aí, no meio da reunião mesmo, com essas ações, eu costumo já deixar o Trello aberto e eu já vou inserindo todas as ações ali e já vou delegando e estabelecendo prazos. Eu trabalho dessa forma com as minhas mentorias. Funciona, gente, funciona. E eu ensino os meus mentorados a usarem esse aplicativo também com a sua equipe. E a partir do momento que a gente consegue propagar isso, disseminar esse conhecimento com a nossa equipe, as reuniões nunca mais são as mesmas. As reuniões passam a ser diferentes, as reuniões passam a ser com foco em resultado, as reuniões passam de fato a ter uma importância muito grande, porque cada um ali se visualiza dentro desse quadro e entende que cada um tem uma área, que cada um tem uma função, cada um tem ali uma ação para ser desenvolvida. Então, minha gente, olha só, muito importante que vocês, a partir de agora, como líderes inteligentes, entendam esses 5 passos. São 5 passos para você promover uma reunião com foco em resultado. E nesses 5 passos, você vai conseguir atingir o seu objetivo. Nunca mais você vai para uma reunião que deveria durar 1 hora, dura 2 e de repente não resolveu nada e as pessoas não querem nem voltar de novo para a segunda reunião ou para a terceira ou para as próximas porque elas acham que é perca de tempo. O líder inteligente, ele sabe estabelecer esse prazo, ele consegue definir esse prazo, ele consegue estruturar isso de uma forma muito assertiva com os 5 passos para você produzir uma reunião com foco em resultado. Fez sentido para vocês, gente? Fez sentido? Me fala se fez sentido aí. Se você já participou de reuniões aí que não dá vontade de voltar, que não tem foco, se esses 5 passos aí faz sentido para você. Quem é que já fazia alguma coisa assim? Comente comigo aí, converse comigo. E inclusive, nós temos aí para iniciar no dia 20 de setembro a nossa última turma, que é a formação de líderes inteligentes. E nessa turma a gente estrutura todo o passo a passo para você produzir uma reunião. Com a minha mentoria, eu acompanho os resultados da sua primeira reunião para que você depois vai conseguindo fazer isso com maestria, conseguindo juntar o seu grupo de maneira muito assertiva com um resultado mais produtivo. Então, se você deseja ser um líder inteligente, com estratégia, com estrutura, fazer network, estar em contato com outros líderes que têm os mesmos problemas que você e que já encontraram os caminhos aí para desenvolvimento, troca de experiência, crescer na sua liderança pessoal, na sua liderança profissional e empresarial, esta é a sua grande oportunidade. Dia 20 de setembro a gente vai iniciar a primeira aula, são encontros quinzenais desta formação, é a última formação de líder inteligente. E no dia 26, 27, 28 e 29, nós temos a nossa turma de oratória, a oratória inteligente. É o método mais comprovado que você já pôde ver sobre você desenvolver uma oratória inteligente. Como você faz uma apresentação empresarial, como
como você monta uma palestra, como você faz uma reunião, como você amplia o seu know-how de conhecimento na sua comunicação, entendendo os comportamentos de maneira que a sua comunicação possa alcançar os resultados que você deseja. Então, se você é um dos interessados e que gostaria, aproveite para você não perder esta oportunidade. Não perca a oportunidade de desenvolver, de investir em você. Seu maior empreendimento que existe. E o desenvolvimento em você é o primeiro passo para que você consiga ter o resultado que você deseja. É investir no seu conhecimento, investir aí no seu network, investir na sua liderança e na sua comunicação. Se você deseja entrar para essa turma, aproveite aí os últimos dias para você se inscrever. E na jornada aqui do Líder Inteligente, nós temos trazido vários conteúdos para você, várias pílulas aqui que nós trabalhamos nos nossos treinamentos para você se desenvolver. Você que está chegando agora, hoje nós falamos sobre os 5 passos para você produzir uma reunião com foco em resultado. E quais são esses 5 passos? Assista aí que a live vai ficar gravada para você ver quais são esses 5 passos e começar a aplicar isso na sua vida, na sua casa, na sua empresa, com a sua equipe, e os seus resultados se tornarão resultados exponenciais. Amanhã estaremos de volta aqui às 12h57 com o nosso 16º encontro, 16º episódio da nossa live, A Jornada do Líder Inteligente. Venha e traga mais um para que possa ter acesso a essas informações aqui de maneira que sejam transformados, transborde na vida das pessoas. Um grande abraço para você, boa quarta-feira, te vejo aí amanhã. Tchau, tchau.